Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, aqui a gente fala sobre vida após a morte, sobre espiritualidade, realidades do mundo espiritual, sobre reforma íntima, principalmente, o que que nós podemos fazer para melhorar nós mesmos, para fazer do mundo um lugar um pouquinho melhor. Para quê? Para ajudar a construir uma cultura de paz. Isso falando no lado da ciência, porque quando a gente leva para o lado do espiritismo, da religião, a gente está falando de construir um mundo de regeneração. A Terra está num momento de transição entre mundo de provas e expiações para um planeta de regeneração. E como é que a gente vai construir isso? Melhorando nós mesmos. E é necessário estudar bastante e colocar em prática. E aí, com o intuito de estudar muito, porque eu adoro aprender, eu sou muito curiosa, eu acho que tem muita coisa para a gente estudar. Para eu ter essa disciplina de estudar todos os dias, eu vim aqui e me comprometi a gravar para vocês, mas sempre como uma aprendiz, sempre aquela que quer aprender mais, não aquela que sabe mais. E para isso, a leitura de hoje que nós vamos estudar é do livro Segue-me, psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Essas leituras, como a gente pode aplicar o evangelho na prática, no nosso dia a dia, né? Afinal de contas, amar é verbo, o evangelho é ação. A gente precisa colocar em prática. O que que é espiritualidade? Tem um mestre que eu adoro, uma pessoa que eu sigo, é o Newton Schultz. Ele fala que espiritualidade é conhecimento colocado em prática. E é isso, a gente tem que pegar a teoria e levar, colocar a serviço dos outros, colocar a teoria para que ela transforme a nossa realidade e a realidade das pessoas ao nosso redor. Então, que a gente saiba ampliar a nossa espiritualidade, porque somos seres espirituais. E quando a gente fala de educação ambiental, que é um ramo da ecologia, que fala dessa questão na cultura de paz, a gente tem vários níveis. Tem a ecologia íntima, que é a nossa relação conosco, a ecologia social, que é a nossa relação com os grupos íntimos, e com a sociedade, com a cidade, com o país. Temos a nossa ecologia ambiental, que é a nossa relação com o meio ambiente, e, por fim, a ecologia espiritual. Isso tudo forma um ser integral. A ecologia espiritual é a nossa interação com a espiritualidade, com essa força maior que nos conecta. Quando a gente que está bem resolvido nesses âmbitos de interação, a gente se torna pessoas melhores para nós e para o mundo. E é necessário fazer alguma coisa. No ritmo que a gente está, nós estamos destruindo a nós mesmos e o planeta. Então, aí é pegar ciência, pegar religião, para que a gente possa pegar o melhor das duas e transformar a nossa realidade, transformar o mundo num lugar melhor. E é engraçado porque a gente olha e aí vê muita notícia ruim, e aí a gente acha que está tudo de ponta cabeça, está tudo ruim. Mas tem muita gente fazendo coisas concretas para melhorar a realidade das pessoas. Tem muita gente querendo, transformando o mundo, transformando a sua realidade. Então a gente tem que olhar para o que está dando certo, parar de olhar para o problema e começar a focar na solução. E é com esse intuito que eu venho aqui fazer esses estudos, para que a gente foque na solução, para que a gente comece a fazer parte da solução ao invés do problema, porque reclamar não muda a realidade de ninguém. Então, por que que eu falei essa introdução hoje? Porque o texto de hoje fala exatamente sobre religião e ciência, e é o texto Fazer Luz. Acolhei o que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Tem Paulo, Cartas aos Romanos, capítulo 14, versículo 1. Indubitavelmente, nem sempre a fé acompanha a expansão da cultura, tanto quanto nem sempre a cultura consegue alterar-se ao nível da fé. Um cérebro vigoroso pode elevar-se a prodígios de cálculo ou destacar-se nos mais entranhados campos da emoção, portas adentro dos valores artísticos, sem entender bagatela de resistência moral, diante da tentação ou do sofrimento. De análogo modo, um coração fervoroso é suscetível das mais nobres demonstrações de heroísmo perante a dor ou da mais alta reação contra o mal. Patenteano manifesta incapacidade para aceitar os imperativos da perquirição ou dos requisitos do progresso. A pessoa não tem a cultura necessária, não tem o conhecimento, o saber intelectual, mas ela tem uma forte resistência moral. A ciência investiga,
a religião crê. Se não é justo que a ciência imponha diretrizes à religião, de como a gente deve professar nossa fé, no que a gente tem que acreditar ou deixar de acreditar, incompatíveis com as suas necessidades do sentimento, não é razoável que a religião obrigue a ciência à adoção de normas inconciliáveis com as suas exigências do raciocínio, aquela fé cega, acreditar só por acreditar. Está escrito que é assim, então todo mundo tem que acreditar que é assim e pronto. Não se pode questionar, não se pode indagar, não se pode duvidar. Tem que seguir dogmas definidos há séculos atrás por pessoas que estavam no poder e as pessoas têm que seguir cegamente, sem o exercício da razão. Equilíbrio ser nos há o clima de entendimento em todos os assuntos que se relacionem à fé e à cultura, ou estaremos sempre ameaçados pelo deserto da descrença ou pelo charco do fanatismo. A gente vai estar entre um extremo e outro. Aqueles que não acreditam em nada, os nihilistas, é tudo, as pessoas muito materialistas, que tudo é matéria, tudo é aqui e agora, ou então aquela coisa, o fanatismo que leva tudo exagerado, não é assim, não pode questionar, são dogmas, são leis, são regras, e acaba se tornando uma coisa muito sem sentimento, sem amor, muito regra, muita imposição, muita comparação, muito fanatismo religioso de um modo geral, que leva pessoas a fazerem loucuras também em nome de Deus, em nome da fé. Auxiliemo-nos mutuamente. Na sementeira da fé, aprendamos a ouvir com serenidade para falar com acerto. Diz o apóstolo Paulo: acolhei o que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. É que, para chegar à cultura, filha do trabalho e da verdade, o homem é naturalmente compelido a indagar, examinar, experimentar e teorizar, mas para atingir a fé viva, filha da compreensão e do amor, é forçoso servir, e servir é fazer luz. Então, assim, ciência e religião não tem que brigar uma com a outra. Uma pode andar junto com a outra. Esses grandes cientistas, quanto mais eles estudavam, mais eles questionavam, mais eles tinham certeza das realidades espirituais. Einstein tem uma frase maravilhosa, ele falava que Deus não joga dados com o universo, porque matematicamente é impossível provar que não existe uma força inteligente criadora por trás de tudo. É impossível, assim como é impossível provar que não há vida em outros planetas. A matemática está a favor da religião. Só que ainda estamos descobrindo como funciona. Quando uma coisa se aplica a todas as situações, a gente fala que é uma lei. Se ela não se aplica, se exclui um fato, deixa de ser uma lei. O que nos rege são as leis divinas. E a gente já vê algumas leis divinas explicadas pela ciência, como, por exemplo, a gravidade. Todos os corpos aqui no planeta Terra estão submetidos à lei da gravidade, sem exceções. Mas existem outras leis divinas, outras leis que estão além da nossa compreensão. Aos poucos a gente vai estudando e vai aprendendo e vai compreendendo a própria a lei da relatividade. Foi Einstein desenvolveu ela no século passado, só foi comprovada agora. A gente está caminhando passo a passo. E quanto mais a ciência caminha, mais mais consegue trazer entendimento para essas realidades das leis divinas. Uma coisa muito bacana do Espiritismo é que ele fala que não existe milagres. Tudo está baseado na lei e todos os fenômenos têm explicação. Em outros vídeos a gente fala sobre isso. Só que são coisas que agora que a gente está começando a ter entendimento. A física quântica, por exemplo, é uma ciência muito nova. Mas o que que ela fala? Que todos nós somos energia, tudo é sintonia, frequência e vibração. O átomo, ele se divide e na sua parte, menor parte, afinal de contas, a matéria é energia. Então, tudo é energia. Nós aqui, toda essa parte de matéria, na verdade, é energia extremamente condensada. E à medida que a ciência progride, ela vai provando essas coisas espirituais. Mas é necessário a gente ter fé, calma, paciência, enquanto a gente vai fortalecendo o nosso lado intelectual, porque
A razão, ela traz o progresso e o progresso a gente começa a servir uns aos outros, auxiliamos-nos mutuamente. Também é necessário desenvolver a nosso lado moral, a nossa fé, a nossa vontade de querer ser melhor. E aí eu falo, não é aquela coisa, tem que acreditar em Deus. Eu conheço muito ateu que tem coração muito bom, que tem mais Deus no coração do que muito religioso, todo cheio de dogmas, preconceitos, regras rígidas. Mas não é questão, acredito em Deus ou não acredito em Deus, é certo ou é errado. Não, é como nós nos tornamos a partir daquilo que a gente acredita. Então, ciência e religião tem que andar lado a lado, as duas não se excluem. Agora, numa discussão, para que nós que estamos procurando fortalecer a nossa fé e evoluir moralmente, tanto quanto intelectualmente, vamos discutir, bater boca para provar que nós estamos certos? A gente não está aqui para isso. A gente está aqui para ser feliz. E Jesus já falou para compreender a todos. Às vezes as pessoas elas não têm o mesmo entendimento que a gente. Tá tudo certo, elas estão no momento delas. Na hora certa, vai acontecer as coisas certas que elas vão acreditar. Deus age o tempo inteiro, ele não esquece de nenhum de nós. Então é infrutífero para nós abaixar nossa vibração para poder bater boca para provar que está certo. Deus que é Deus, não faz questão de provar para ninguém que ele existe. Por que que a gente vai ficar fazendo questão de provar que para os outros que nós estamos corretos? Deixa cada um seguir no seu próprio momento, seguir no seu próprio tempo e o mais importante, não é discutir quem que está certo, se é a ciência, se é a religião, mas sim ter Deus no coração, ser bom consigo, ser bom com o outro. Isso é necessário, isso é fundamental. E é nisso que a gente deveria se apegar. E aí, é igual eu falei no início, meu lado educador ambiental, por um lado, a gente fala de espiritismo, falamos de transição planetária, mundo de regeneração, do outro lado, a ciência. A ecologia só surgiu em 1960, mais ou menos, com o lançamento do livro Primavera Silenciosa, da Rachel Carter. Ali começou os estudos sobre ecologia e ali criou a educação ambiental, que fala justamente dessa revolução de dentro para fora, para que as pessoas tomem consciência de todos os aspectos da interação, das interações que ela possui, para a gente ajudar a construir uma cultura de paz aqui no planeta. E, gente, é porque isso não é muito falado, mas tem muita gente séria estudando formas concretas de construir essa cultura de paz. Não só estudando, colocando em prática. Nós vamos trazer isso aqui no canal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Curtem, comentem, compartilhem. Deixem sua opinião aí do que vocês acharam do texto. Vamos criar uma imensa corrente do bem, deixar um conteúdo que edifica aqui na internet. Ao curtir, você vai mandar uma mensagem legal para o YouTube, que esse conteúdo é bacana, que vale a pena distribuir para mais pessoas. Vamos estudar, vamos evoluir intelectualmente e moralmente, porque o conhecimento liberta. Só a verdade, só o conhecimento, só a verdade vos libertará, já dizia Jesus. Então é isso, muito obrigado, um beijo, fiquem com Deus.